Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao 8º episódio do Mandela Pod, com o tema Cultura Afro-Brasileira. E hoje eu trouxe um convidado pra lá de especial, que daqui a pouco ele vai se apresentar pra gente. Mas antes disso, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, retinta, com os cabelos de dread longos, um óculos com uma armação de oncinha. Estou usando uma chemise terracota e vinho com estampas geométricas. Estou com 2 braceletes dourados, um lindo anel branco. Ao meu fundo está um tecido preto e do meu lado esquerdo está o convidado Marcelo Reis. Olá, eu sou Marcelo Reis e vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem preto, estou usando um turbante vermelho com detalhes em azul, uma doma com estampa étnica em azul e detalhes com as cores amarelo, vermelho e cinza. E o meu fundo é vinho. Então, o nosso episódio de hoje é sobre cultura afro-brasileira. Então, nada melhor que trazer um chefe, né, que valoriza a culinária afro-brasileira e africana, Marcelo Reis. Mas eu costumo brincar de Marília Gabriela aqui, eu faço assim com óculos, falo Marcelo por Marcelo. Quem é Marcelo Reis? Marcelo Reis, Marcelo por Marcelo. Marcelo Reis é um grande pesquisador, um detentor e um preservador da cultura negra através da gastronomia. Esse é o Marcelo por Marcelo. Mas tem mais coisa aí que eu vou arrancar. Ele tá fazendo um tímido, mas eu vou arrancar mais coisa aqui. Vamos lá. Assim, da onde que surgiu essa sua paixão pela gastronomia afro-brasileira, sabendo que você é um homem baiano, Sim, certo? Sim. E veio pra cá, pra Campinas, eu queria saber um pouco da sua história e essa sua relação com a culinária. Perfeito. Bom, a minha relação com a culinária, né, começa a minha avó como referência, né? Uma baiana de acarajé, né? Uma cozinheira de mãos cheias, e ela passava toda, eu morava com ela, né? Então ela passava todas essas formas de preparo ali da comida, das referências, né? E eu nasci na cidade de Itabuna, né? Sul da Bahia, a terra do cacau, terra de Jorge Amado, né? Fica próximo de Ilhéus, para onde ele passa a morar, e ali onde tem vários homenagens a ele, né? Através dali das suas obras. Então eu saio da cidade de Itabuna e venho aqui para o estado de São Paulo, especificamente para Campinas, né? Chego aqui porque já tenho alguns parentes morando aqui em Campinas e venho para cá para trabalhar, e aqui eu termino os meus estudos e retorno, mas aí já para a capital da Bahia, vou para Salvador, para até me formar, e ali eu termino, me formo em gastronomia. E a partir daí eu começo meu envolvimento, através da formação em gastronomia, a questão da culinária da diáspora, né? Diaspórica, ali de África para Brasil. E daí começo a pesquisar, começo a sentir falta nos cursos de formação em culinária, no currículo ali de formação, a questão desses pratos de referência preta, né? De referência do povo negro que atravessou ali o transatlântico para chegar aqui em Terra Brasis, né? Escravizados, lógico, naquela época, naquele período escravocrata. E a partir daí eu começo também a discutir com professores de gastronomia, outros chefes de cozinha, essa inserção na grade curricular da formação de novos cozinheiros, de novos chefes, a questão da gastronomia africana e afro-brasileira. Uau, então você faz um movimento dentro da gastronomia também, né, com os seus pares e inspirando também novos chefes a trazerem essa culinária. Isso, exatamente. Para que esses novos chefes, eles já se formem, né, sendo preto ou não preto, se formem também já sabendo a importância, né, que a gastronomia
preta tem para formação também de novos cozinheiros, porque quando a gente fala da gastronomia preta, a gente está falando de vários fatores, a gente está falando de afetividade, de referência, de resistência, de resistência, né, também através da gastronomia. De memória. E de memória, né, da memória afetiva, né, ali que temos ali quando eu começo a falar da minha avó como referência de formação gastronômica, né? Então, a gastronomia, e quando a gente começa esse movimento da preservação e de que tem esse reconhecimento da cozinha preta dentro dessa área de formação, é um movimento também, ali um movimento preto também, que aí já é um movimento gastronômico, um movimento político através da gastronomia, né? Para se inserir nessa grade curricular de formação. Nossa, que bacana, né? Porque no episódio Samba e Educação, episódio anterior, nós estávamos conversando sobre essa questão das relações étnico-raciais estarem em todos os cursos de licença, de graduação, perdão, de graduação, em todos, né? Exato. E na gastronomia não deve ser diferente, né? Na gastronomia não, porque a gente tem, nessa área da gastronomia, a gente tem essa formação da ampla cozinha, né? Então a gente estuda a cozinha de vários países, e para você ver interessante com o qual falávamos antes, não se tratava da cozinha africana dentro desses cursos de formação, mas se falava de outros países, de Portugal, de França, de Itália e outros, mas nunca se falou da cozinha dos países de África, né? Então, é por isso que a gente começa a discutir essa importância da inserção na grade curricular. E aí, quando dentro da formação também vai se discutir a cozinha brasileira, eles colocam a gastronomia afro-brasileira ou afro-baiana, né, que a costuma usar também, como uma cozinha geral do Brasil, e não especificar, né, que o acarajé é uma transformação alimentar da culinária de África e se torna aqui uma culinária afro-brasileira, que é uma cozinha autorreferenciada, inclusive, né? Olha que interessante, né? Porque quando a gente fala de África, né, a gente aprende na escola que é uma coisa só. Né? A gente não aprende que são 54 países, a gente não aprende que lá tem ilhas, que lá tem até neve. Exato. A gente não aprende nada disso. E aí você vai para o curso de gastronomia, que faz uma misturada também, né, de afro-brasileiro com africano, e aí você começa a enveredar uma pesquisa mesmo, né? Você chegou aí com gente africano? Não. Infelizmente ainda não, mas já temos projetos para fazer essa pesquisa em campo mesmo, ali em alguns territórios ali de África, como a África do Sul, Angola, Moçambique, Tunísia e outros territórios ali, outros países de África, né? Eu sabia. Eu perguntei, mas eu não sabia. Eu sou meio sensitiva, tá? Pronto. Não sou Márcia sensitiva, não, mas sou Luísa sensitiva. Brincadeira da parte, tá desconto aí. É porque quando você traz... É porque o Marcelo, o chefe Marcelo, ele está nos alimentando nas gravações do Mandela Pod, né? E aí eu até brinquei com os convidados. Gente, eu tô indo pra comer, tô saindo do Rio de Janeiro pra Campinas. Não é pra gravar. Gravar é um detalhe. Mas a comida dele é algo que, assim, fica... Obrigado. Sabe? Então, é algo que é feito com carinho. Você vê que é porque a gente bota a mão no que a gente faz. Exatamente. Por isso que eu falo, quando eu não quero cozinhar... Meu marido já sabe, eu não faço, porque o arroz vai sair queimado, a carne vai sair salgada, a comida vai sair ruim, porque eu não estou a fim de fazer. Isso. Então a comida, ela é afeto, né? Isso. Ela é memória. E aí, quando você traz a comida, por exemplo, de Nelson Mandela, me tocou muito. Por que será? Por quê? Por quê, né? E aí eu queria que você falasse sobre isso, né? Sobre cada prato que você traz, você explica a origem, você faz uma pesquisa mesmo. Por isso que eu perguntei se você foi. Se não foi, passou da hora de ir, tem que ir mesmo e trazer mais coisa boa pra gente. E eu queria saber isso, né? Desse movimento de esse prato aqui é X, o nome dele é tal, a origem dele é tal, e os ingredientes que você traz. Fala um pouco mais sobre a cada prato que você traz com essas diferenças. Vamos começar pelo bobochê, né, que eu trouxe aqui, que é um dos pratos
preferido foi de Nelson Mandela, né? Uma referência ali na África do Sul, né? Enquanto um representante político e de movimento de resistência também. No campo de pesquisa da culinária, esse prato a gente descobrimos que foi, né, o prato preferido, né, de Mandela. E aí trouxemos, né, agora falando, trouxemos ali para Luísa Mandela esse prato em homenagem a ela. E ali, além de pesquisar assim e saber que era o prato de um dos homens mais importantes e influentes, né, ali de África, traz para o nosso cardápio. Então, o boboche da África do Sul, que compõe várias especiarias, uma mistura de proteínas, de frutas secas para tornar aquele prato agridoce. Então, a gente sempre ali nos nossos pratos, a gente procura, pesquiso antes, insiro no cardápio para que quando a pessoa coma, ela também coma, saboreie. É por isso que a gente começa a falar dos saberes, dos sabores, porque ali você saboreia, mas você também aprende um pouco através dos pratos e das referências o que é o ato de comer sabendo aquilo que você consome, né? E alguns outros pratos de África do Sul, o barichau, né? Hoje, que foi um prato, inclusive com referências a imigrantes indianos, por isso o uso de bastante especiarias, né? Então é uma comida de rua que pode ser servido num pão, né? Com frango em cubos ou desfiado, servido em pão, ou com um prato no qual foi servido ali com um arroz, uma farofa, né? E uma salada, né? Então esse prato a gente tem assim, a gente tem a questão dos imigrantes indianos ali, né? No país que é Serra Leoa, né? Angola, né? Depois a gente tem um outro prato que é arroz jollof, né? Que é de Cabo Verde, né? Também toda uma referência ali com a questão esportista, do esporte ali dessa região, dessas referências de cultura. E aí daí por aí vai, porque aí através desses pratos de África, com essa história, né, como eu disse antes, a questão da pesquisa antes de inserir no cardápio, para que também tenha a história desses pratos. Aí a gente passa também quando compõe o cardápio afro-brasileiro, né? Então, e outros pratos ali da cozinha afro-brasileira, ou a cozinha de azeite, ou a cozinha afro-baiana, né? A gente pode usar esses três termos aí. Então, quando a gente fala do acarajé, né? A gente tem essa referência das mulheres, né? Das matriarcas, né? Das baianas de tabuleiro, das baianas, hoje conhecidas como as baianas de acarajé, né? Das primeiras mulheres empreendedoras pretas existentes aqui nessa terra. Então, olha o quanto o acarajé nos traz, né? E essas mulheres fundam um determinado espaço como associação, torna esse prato, que é o acarajé afro-brasileiro, porque antes era só o acará, quando vem da Nigéria, né? Então, aí elas fundam essa associação e torna esse prato acarajé como tombado, como patrimônio cultural, né? Depois vem o processo do ofício da baiana, né? A regularização do ofício. Então, olha o quanto um prato, né, com nossas referências ali, pode ser importante e no processo cultural, inclusive de formação social, de direitos, de garantia de direitos, né? Então, é por isso que o cardápio dos Saberes e Sabores perpassa por esses saberes também. Gente, olha, acarajé, eu sou muito chata para comer, tá? Muito chata. Então, assim, no Rio, eu não como acarajé. Isso. Eu só como em Salvador. Eu aprendi a comer acarajé em Salvador. Foi assim, um dia nós estávamos na praia de Itapuã, passando uma tarde de Itapuã. Eu amo. Daqui a pouco vem uma baiana com bolinhos de acarajé, só o bolinho. Que é o acará. Esse é o acará. Esse é o acará. Até aguei, ó, só te falar. Aí ela passou com os bolinhos. Aí ela, bolinho de acarajé. Eles chamam de bolinho de acarajé, né? Falei, vou experimentar, porque no Rio
não como. Na praia de Itapuã, eu comi os 10 que tinham lá sozinha. Isso aqui é muito gostoso, isso aqui é muito gostoso, isso aqui é muito gostoso. Isso que é acarajé. Não, e eu não gostava, eu falava pra você, acarajé é eca. Isso aqui é muito gostoso. Fui comendo. Aí, falei, agora eu quero o acarajé mesmo, o completo, né? Com aquela... Vatapá. Aquele vatapá, Caruru. Caruru, muito gostoso. Mas eu só como em Salvador, dá licença. Olha aí. E com você? E vai comer aqui. Eu estou com desejo de comer acarajé, Vai atender ela, lógico. Mas é porque você é baiana, deve ser isso. Deve ser. Tem que ter relação com a Bahia. E aí, também como você, tem que ter a relação com quem faz ali, né? Olha, tem que ter a relação com a Bahia. E aí, dentro disso, do acarajé, falando da banda, né, Luísa? Eu fui aceito, né? Fui ali, me tornei uma pessoa ali reconhecida ali dentro da associação, que hoje é a Associação das Baianas e Baianos de Acarajé, Comidas e Receptíveis, né? Então, isso me orgulha muito quando essas mulheres ali também me acolhem, me reconhecem também como detentor e guardião desse ofício que é preparar o acarajé, né? Então eu fico assim muito orgulhoso e muito gratificado, né, assim, pela essa aceitação delas. E tem um segredo ali, não tem? Acarajé tem segredo. Não sei se você vai contar, porque mais tem. O acarajé, assim, o acarajé ele é místico, né? Ele tem todo um segredo, como você falou. E aí, só para dar uma curiosidade no público, assim, para tentar saber os segredos, né? Eu sou curiosa. Você pega, como você falou, você comeu ali o bolinho. Então, quando o bolinho vem de África, lá da Nigéria, era conhecido como acará. E era consumido, era um bolinho feito de feijão fradinho, temperado com cebola, frito no azeite de dendê. E era consumido dessa forma, com pimenta, né? Então, era o acará. Quando chega aqui no Brasil, com esse processo da transformação da cultura que os escravizados trouxe na sua memória, né? Aqui vai se adaptando, vai se formando e tal, onde se forma o acarajé. E o acarajé mantém a forma de preparo do acará, né? Mas é adicionado o jé, né? Então, acará é comer e jé, bola de fogo. Então, o acarajé, na língua iorubá, ele significa comer bola de fogo, né? Então, pelo formato do bolinho ali que sai como aquela coloração, né? Como se estivesse em chamas, né? Então, o acarajé também perpassa pela cozinha do axé, né? Pela cozinha sagrada. Então a gente chama o acarajé, ele é uma comida de rua, mas ele é do sagrado e do profano. Né? Então são mulheres de Ançã, né, que prepara aí o histórico das baianas e as vendas das mulheres de tabuleiro, de vender o acarajé também para compor não só a renda familiar e sustentar ela e os filhos, mas também para que pagasse ali a questão da feitura religiosa dela, né? Com o orixá em Ançã. Então tem tudo isso. Aí você vê em Ançã, dos raios, mulher quente, da tempestade, né? E o acarajé também é servido para Xangô, um deus dos raios, do fogo. Então você já vê as referências do acarajé quando vem ali comer bola de fogo, se referencia também a esses dois deuses mais quentes existentes no panteão africano, né? Sim. Tem todos esses segredos, ó, já contei alguns. Já contou, não sabia que era pra Xangô também, pra Ançã. E Xangô também. Olha, que interessante. Então é isso. E Ançã, e aí um dos contos é que Ançã também, ela passa a ser, o acarajé passa a ser de Xangô, porque Ançã, ela serve o acarajé para que também ela tivesse o mesmo poder que era do fogo de Xangô.
Né? Então ela serve, ela passa o que era dela também para adquirir o que era dele. Então ela consegue o poder do fogo, já tinha, né? E mantém até o poder dos raios, da tempestade, do balançar do vento, né? Então tem tudo isso. Olha quanta história o acarajé tem. Mitologia, isso é mitologia africana. Prato, né? Exato. E olha o fio que é desenrolado aí. É isso. E é isso, porque as pessoas comem, não sabem nem que estão comendo muitas vezes. A gente come, a gente nem sabe de onde vem, por que a gente come, né? Eu vi uma série na Netflix que ela fala justamente sobre essas comidas de origem africana. Eu esqueci o nome da série. Mas ela fala do inhame. Sim. Ela fala do que Assistiu? Eu esqueci o nome. É uma. Eu também não vou lembrar, mas é um chefe de cozinha, né? Sim. Que faz. Ele mora ali nos Estados Unidos e depois faz todo o roteiro de África ali, visitando vários lugares, várias referências da comida africana, né? Isso. Eu também não vou lembrar também, mas é e vale a pena assistir, viu? Vale a pena. A gente não sabe não, mas vale a pena. A gente não sabe não, mas vale a pena assistir. Pesquisem lá na Netflix, comida africana, saberes, de alguma coisa. De volta pela África, uma volta pela África. Coisa assim. Mas é isso, mas pesquisem lá sobre e vocês vão achar. E falar em pesquisa, e assim, eu sei que você não vai falar toda a sua fonte, mas assim, quais algumas fontes assim que você pesquisa? São livros? Você vai à biblioteca? Como é que é feito? Na internet também, que facilita muito, né? Sim. Como é que você faz essa pesquisa? Por exemplo, você pensa num prato, você antes pesquisa para depois colocar no seu restaurante. Eu queria que você também falasse sobre o seu restaurante Rainha Nzinga aqui em Campinas. Me fala como funciona esse processo, que também é criativo, né? Sim. Não é só um processo de fazer a comida, mas é um processo de pesquisa, criativo, político, né? História, político, social, enfim. Conte-me mais. Mesmo. Então, cada prato, ele já perpassa por cada leitura. Então, aguça muito o interesse quando eu começo a ler determinados livros e que me referencia ali e falo, nossa, então olha, tá aqui. E fala de uma comida, então eu falo, olha, aqui, esse prato, vou pesquisar agora mais sobre esse prato para adicionar. Então, as minhas fontes de pesquisas, ele vem assim eu vou citar aqui né, que é o Raul Lodge, né, que é um grande pesquisador da área, um antropólogo que fala muito sobre a gastronomia. Então ele fala sobre cada ingredientes ali da culinária. Então ele fala do azeite, ele tem livro falando do azeite, ele tem um livro falando do acarajé, ele tem livro falando das especiarias, ele tem falando do coco, falando de várias referências de ingredientes africanos, do iame. Aí depois ele tem outro chamado A Cozinha Baiana, né? Então, um dos principais referenciais, assim, de leitura, né, e de pesquisa é o Raul Lodge, que é maravilhoso. Então, quem não conhece, deve passar a conhecer. E também eu utilizo as pesquisas das que vieram antes. Então, quando eu falo também das cozinhas, as minhas referências são mulheres mesmo que vêm antes, né? Então, minhas referências de pesquisa, eu vou pesquisar sobre a cozinha que elas tinham. Então, eu pesquiso muito Maria de São Pedro, né, que foi uma das principais cozinheiras baianas, assim, reconhecidas e tal. Hoje ainda existe o restaurante dela em Salvador, no Mercado Modelo, né? A Tia Seata também é uma das duas mulheres, assim, que eu tenho referência de pesquisa para saber sobre a cozinha delas, né? Então, Tia Seata é baiana, sai da Bahia, né? E vai para o Rio de Janeiro. Sim. E ali tem todo o processo de construção, quando ela acaba acolhendo vários sambistas, vários músicos, que é onde surge ali o tratamento das tias, né? Então, quando a gente fala de tia Surica, quando a gente fala das feijoadas dentro da quadra ali das escolas de samba, tudo se referencia a Tia Seata, né, através da gastronomia, como fazer a feijoada, como fazer outros pratos, encontros culturais, né? Então, esses são alguns pontos ali que eu me referencio para saber um pouco mais da gastronomia, tanto africana quanto
afro-brasileira. E a própria ala das baianas, né? Isso. Também foi referência a ela e as outras tias baianas que vieram, né? Nessa diáspora baiana, né? Da Bahia para o Rio de Janeiro, então, né? Essa travessia ali, né? Então, é a partir daí. E aí, essa pesquisa, já lia bastante. Sim. E aí, eu escrevi um projeto que chamou Saber, e a gente tem até hoje ainda, a gente executa várias atividades através desse projeto, que é o Saberes e Sabores, preservação da cultura negra através da gastronomia. Uau. Então, a gente começou em 2005, mais ou menos, né? Premiado ali num edital, e começamos a trabalhar essa gastronomia. Primeiro, a gente começou a pesquisar dentro dos terreiros, né, das religiões de matriz africana, porque onde tinha tem uma cozinha, né, referencial ali para a gente começar a base das nossas pesquisas, né? E aí começamos a ampliar, inclusive para a formação, começamos a dar curso de formação sobre a gastronomia afro-brasileira, através do projeto Saberes e Sabores. Então, e também começamos a participar de vários encontros, feiras, festivais, né? E a partir do projeto Saberes e Sabores, a gente passou por 3 locais na cidade de Campinas. Passamos pela Vila Industrial, ficamos no espaço 5 anos, depois ficamos em frente, no centro da cidade, em frente à prefeitura, né? num lugar de fácil acesso, um período. Aí veio a pandemia, fechamos, né? E só que aí eu falei, tá, fechamos o espaço, mas vamos continuar com essa questão de levar e não deixar se esquecer ali que tinha um espaço e se acabou na pandemia. Não, vamos manter isso agora online, sim, de forma online. Então aí criamos uma atividade chamada Comida, Canta e Conversa. Oi, né? Então, onde eu cozinhava, os convidados participavam das suas câmeras, mas eu preparava um prato, enviava para eles, e no programa eu ia cozinhando esse prato. Então, tinha um convidado que ia tratar de um livro, de suas pesquisas, e tinha o músico, que depois ia falar sobre as suas obras e apresentava uma canção e por aí vai até final. Então é por isso que passava a ser Comida, Canta e Conversa. E depois de eu concluir a nossa receita ali de cada episódio, eles, como já tinham recebido, a gente fazia a degustação juntos do prato. então a gente perpassa por isso. No término da pandemia, começamos já a também pesquisar se a gente precisa abrir um espaço onde podemos atender os nossos clientes, os nossos amigos, com um cardápio mesmo, onde ele possa encontrar, não só em feiras, não só em festivais, onde pode encontrar, né, esses pratos que a gente trabalha, mas vamos pesquisar, né, eu e o meu excelentíssimo, vamos pesquisar e tal. E aí nos deparamos com Rainha Nzinga, né? E aí fomos estudar mais sobre quem foi Rainha Nzinga, né? O histórico dessa mulher. Sim. Né? E aí falamos, né? Não, o próximo espaço que vamos abrir aí após a pandemia vai se chamar Rainha Nzinga. E aí abrimos esse espaço onde é Rainha Nzinga Cultura e Arte. Então, ali dentro do nosso espaço, a gente trabalha a gastronomia, mas também trabalhamos em empreendedorismo, né? O empreendedorismo negro. Então, tem uma atividade que a gente faz uma vez por mês que chama Bazar Quequerê, onde a gente convida expositores para dentro do nosso espaço. E ali a gente abre espaço de exposição para esses empreendedores. A gente convida artistas, né, e músicos para sua apresentação dentro do espaço, e ali também a gente abre o espaço, que é a minha cozinha, para eles irem consumindo essa comida, né? Então, dentro do Rainha Nzinga tem essa possibilidade de criação. E ali também construímos um espaço onde as pessoas possam visitar
E aí criamos a Galeria Rainhas Negras. Gente, eu quero ir lá. Quando que eu posso ir lá? Eu tô Só marcar. Vamos marcar para você visitar. Apesar que assim, aquela correria toda, né? Pense como que está, né? Aí abrimos essa Galeria Rainhas Negras. Gente. O que é? A gente homenageia mulheres negras que já se tornaram ancestral ou que ainda estão aqui produzindo em várias frentes, na educação, no empreendedorismo, na saúde, na música, na política, em todas as frentes. E daí a gente recebe essas homenageadas, geralmente 3 homenageadas por edição. A gente fixa um quadro com o histórico dessa homenageada, né? Então passa a ser um espaço também de visitação para quem não conhece. Então eu posso citar algumas homenageadas, né? Então ali tem a Edna Lourenço, que é comendadora, né? Comendadora Edna Lourenço, né? Recebeu ali a comenda. Uma das mulheres que organiza, inclusive, esse mês, uma premiação que faz a premiação de pessoas que tiveram o reconhecimento durante o ano. Então, é um prêmio chamado Força da Raça, aqui em Campinas. Foi uma parlamentar, né? É ativa, né? Aqui a gente temos também na galeria a professora Débora Jeffrey, né? Que é uma das primeiras mulheres pretas a assumir a diretoria da Faculdade de Educação dentro da Universidade Unicamp, né? Que está dentro também da galeria. Tem Mãe Corajaci, né? Que é uma mãe de santo da cidade e da região, que é uma das percussoras da criação da lavagem da escadaria da Catedral Metropolitana de Campinas, né? Que compõe ali uma agenda cultural já fixa, né, no nosso município. Tem uma cantora maravilhosa, Marília Correia, né, que é uma das principais artistas aqui da cidade de Campinas, como ela sempre fala, né, uma mulher preta, sapatona, que foi formada musicalmente, teve uma formação dentro de uma entidade super importante, que é a Casa de Cultura Tainã, né? Ela foi formada dentro dessa entidade na questão da percussão, da música, né? E por aí vai. Ter minha mãe de santo também, né? Dona Oiace, que é de Araras, daqui de Campinas Memorial, mas é uma mulher negra, mãe de santo, né? Que está dentro de um assentamento, né? E ali construiu o terreiro e também onde é chamado Quilombo Anastácia, né? Ali onde se mantém. Então, essa é algumas das mulheres que compõem a Galeria Rainhas Negras. Assim, não é só um restaurante, né? É um espaço formativo. É um espaço formativo também. Você não só come, você fica mais inteligente. Olha que legal. Você come, você é alimentado, eu adoro essas coisas. É isso, essa é a... Eu gosto de pessoas inteligentes, eu tenho isso, sabe? E assim, só o nome do restaurante é uma aula. Isso, quando você vai saber o histórico de quem foi, né, Rainha Nzinga, você já aprende, né, e geralmente nas apresentações eu falo, vou falar aqui resumidamente quem foi Rainha Nzinga, porque o histórico, né, a história dela é muito longa, né, quando ela assume ali o reino de Nidongo, depois de vários processos ali, né, porque antes ela já é formada, o pai deixa ela bem formada na guerra, né? Como saber falar, como ser que tratou toda essa questão ali de diplomática, né? Ela é diplomata, né? Ela que cuidou dessa questão das discussões da diplomacia ali com os portugueses, depois vem França e tal. E a partir desse todo o processo ela assume o reinado de Nidongo, também assume o reinado de Matamba e hoje é o que a gente conhece que é Angola, né? Sim. E aí já a junção desses dois, hoje aí é o país de Angola. Então, olha, isso é só o resumo do resumo do resumo.
mesmo, porque eu estudei a história dela, me apropriei, porque era uma história... Essas histórias me trazem muita curiosidade, porque na escola a gente não aprendeu, né? Então a gente precisa sair da escola para conhecer essas rainhas negras maravilhosas. Então eu fui pesquisar a história de Nzinga e fiquei impressionada, assim, com a habilidade dela, com a diplomacia dela, com a oratória, né? Para negociar ali com os europeus, os portugueses, com os franceses depois, né? E que ela consegue evitar a invasão no reinado de Nizongo e consegue evitar a invasão do reinado de Matamba por um bom tempo, né? Acho que não sei, 3 séculos, 4 séculos, né? Por aí. Exato. Ela consegue evitar na diplomacia, né? E eles ali tentando reduzi-la, né? Por conta da cor da pele. E ela nunca se permitiu. E ela nunca baixou a cabeça. Né? Quando ela fala que ela não precisa da cadeira, precisa por isso, porque ela leva o seu próprio assento, porque a tratativa tem que ser da mesma altura, no olho, né? Então só daí você já sabe como que era a tratativa, a diplomacia, né? Quando as irmãs são sequestradas, como sequestradas e como ela trata essa devolução das irmãs, quando ela se abre mão, né, entre aspas, da religião para ser batizada para uma questão do bem maior da terra, é toda essa... Então, a Rainha Nzinga como eu comecei a falar antes, a Rainha Nzinga é história, resistência, memória, resistência, guardiã de uma força, né, da mulher, do matriarcal ali, né, do cuidado. Então, a Rainha Nzinga tem tudo isso. E tem tudo a ver com o teu restaurante, E tem tudo a ver com o restaurante. Agora, você também vai a escolas, né? Sim. Fala um pouco. Começou há 2 anos atrás, eu comecei a ter convites, né, para dar... Começou com as oficinas para as crianças, oficinas, né, para alguns alunos já adultos, né, e tal. E depois eu comecei a receber convites, as pessoas viam, porque eu tratava, não era só a oficina, né, eu falava todo esse processo histórico daquilo que eu estava preparando e um pouco mais. E aí o pessoal da orientadoras pedagógicas e tal, enfim, começaram a me convidar para a oficina de formação dos próprios gestores da escola. Né? Então, hoje eu comecei a dar formação para diretores, para os monitores, para os professores dentro das escolas, tanto da rede municipal quanto da rede do estado, né? Quanto em escolas particulares, inclusive dentro das escolas de formação de gastronomia, trazendo essa questão da culinária africana e afro-brasileira para dentro da grade curricular. Então, hoje eu faço parte ali vou para dentro das escolas também da formação, né? Então, tem sido muito importante, né? E tem sido abriu uma amplitude muito grande de convites, né, para ir para universidades e por aí vai. Então, para você ver que a gastronomia vai trazendo, né, várias coisas. Porque antes a gente não tinha a gastronomia como uma forma, ninguém tratava a gastronomia como uma forma de resistência, não tratava também como uma forma cultural, né, a gastronomia africana. Então eu trago essa discussão assim, não, a comida é através da comida que a gente também resistiu através da comida, né? Quando a gente fala das mulheres de ganho, né, a gente vai falar também da resistência que elas através do tabuleiro, elas conseguiram comprar as suas alforrias, depois compravam os dos seus, né, dos seus filhos, do seu marido, dos seus irmãos ali que eram escravizados naquele período, mulheres que fizeram riquezas, né, e tudo isso através do tabuleiro. Aí a gente vai falar de Luísa Marim também, quando a gente fala que essas mulheres também ali com seu tabuleiro ajudava na questão política, inclusive da primeira revolta, da primeira resistência dos malês em Salvador, quando a gente fala dos povos alçais, né? E aí dentro do restaurante eu tenho um prato que faz referência, que é o arroz de alçar, né? Que faz referência aos povos alçais de origem muçulmana, né? Que sabiam ler, escrever, na maioria das vezes eram separados de todos e
e também assim separado da própria vivência, porque eles sabiam falar várias línguas, sabia ler e escrever, e os seus senhores, né, não permitiam essa vivência. Então, esses povos alçais, né, também eles sofreram bastante, né? E hoje, ainda bem que hoje a gente tem assim, a questão do DNA, né? Para descobrir as nossas origens, porque esse é um dos vários povos assim que foram desmembrados das suas famílias, né? Nunca mais se encontrou seu filho, nunca mais encontrou a sua esposa, né? E por aí vai. Então a gastronomia, ela dá ali uma questão da organização dos resistentes ao período escravocrata, né, do tabuleiro. Então ela vendia comida, mas ali se recebeu várias informações de encontro, a data que seria essa resistência, né? Então a gastronomia, ela é fantástica, fundamental para todo um processo formativo do ser humano, né? Do ser, né? Então é isso. Ela como ela escrevia, né, ela mandava bilhetes, né, ela ensinava outras pessoas ali também. Ela ia trocando bilhetes para ajudar também nas fugas. Para ajudar também nas fugas, recebiam. E aí essas mulheres fazem o que? Cria a Irmandade, né? A Irmandade, que é conhecidíssima ali em Salvador. Tem uma das principais festas, que é a Irmandade Nossa Senhora da Boa Morte. Sim, conhecidíssima. Conhecidíssima, que tem mais de 250 anos de história ali. Então fazia também essa que recebia os negros foragidos ali, né? E enterravam aqueles que eram mortos, assassinados. Então a gente perpassa também por esse período da comida, aí vem de resistência, o secretismo religioso, porque aí a Irmandade é criada também dentro da Igreja Católica. Então até hoje mantém assim todas, né, as senhoras que compõem a Irmandade da Boa Morte. São mães de santos, mas está ali também, faz todo na festa, na igreja, na rua e no terreiro. Né? Então, olha, e é servida, a gastronomia está sempre presente, né? Sempre. Porque passa por essa questão do alimentar, né? Porque se a gente não tem o ato de se alimentar, de comer, se a gente não consome a comida, né? A gente definha, a gente deixa de existir, né? Então eu uso também toda essa resistência pensando em todo o processo, assim, pegando a referência dos povos alçais, saber de onde veio, onde estamos, para onde vamos. Então isso eu lembro muito que é pensar Sankofa também, né? Que é pensar Sankofa. Então a gente tem que olhar para trás para pegar todas as informações daqueles que vieram antes de nós, né? Então é por isso que a minha referência, eu olho sempre a minha memória afetiva da minha avó. Então isso é Sankofa. E eu nunca vou esquecer que eu vim da Bahia, que eu estou aqui em Campinas, mas eu quero ir para a África, por exemplo. Sankofa, né? Então é isso. E os povos alçais, eles tinham essa questão de saber de onde veio, porque eles traziam o seu nome, né, o seu Alcorão, a sua reza, dentro de um colazinho que a gente chamava de patuá. Então, assim, eles tiravam, aqui eram batizados, não, com outro nome, mas eles traziam o nome deles da terra de origem. E ali, em algum momento, eles rezavam o Alcorão, repetia seu nome 7 vezes, para que eles não esquecessem o seu nome dado ali na sua terra de onde foram arrancados, né? Então, e daí se descobre que eles sabiam ler, que sabiam escrever, e é retirado, e por um bom tempo foi esquecida a questão, mas hoje a gente usa, tem a música que fala, né, quem carrega patuá e por aí vai. Então, olha quanta história, através da pesquisa da gastronomia, a gente consegue descobrindo, né? Gente, passada, quanta história, né? Sim, passada, mas no bom sentido, não surpresa, né? Passada de como a gente... E é legal de você estar na escola, né? Sim. E na educação, assim, passada de como a gente não teve acesso a esse conhecimento antes. Exato. Né? Passada de entender quanta coisa a gente perdeu. Isso. E agora a gente meio que corre atrás dessa ausência, dessa lacuna que a educação nos deixou, e que a gente está resgatando e trazendo para as novas gerações. E quando você traz, que você está formando, né, assim, fazendo formação para diretores, gestores, isso é
excelente. Eu fico com o coração quentinho, que aqui em Campinas algumas coisas estão caminhando. Isso é uma honra para mim, assim. E é uma honra e é emocionante, né? Quando eu me vejo também nesse espaço de referência também, né? Porque aí eu passo a ser uma referência que trata desse assunto. Aqui em Campinas, como está uma questão da educação, do ano da educação antirracista, né? Então aí também eu venho perpassando dentro das minhas agendas aí, falando sobre essa questão através da gastronomia, sim, lógico. Claro. E então, assim, e estar onde eu estou pensando aquilo, né? Que foi tirado, né? A nossa identidade, as nossas referências, e tentam fazer o apagamento até hoje, mas ainda bem que hoje a gente aprendeu, está aprendendo e está resistindo, inclusive, vir mais forte, né? Com certeza, né? Porque esse resgate, por exemplo, até da gente andar colorido, por exemplo, Isso. como você anda, como eu ando, né? É algo que há um tempo atrás eu não andava como eu ando hoje. Sempre gostei de cores, mas eu tinha receios de, poxa, será que vai ficar demais? Será que não vai ficar? Exato. E depois eu falei assim, cara, isso aqui é minha origem, é minha cultura, né? Eu sou uma mulher preta de origem africana, e continente africano é colorido. Eu não sei exatamente de qual país eu vim, de qual lugar exatamente, por conta desse apagamento. Isso. Então a gente fica catando ali, ou tendo que fazer um genera, para poder saber exatamente parte de pai, da onde, parte de mãe, da onde, né? Para fazer esse cruzamento, porque a nossa árvore genealógica vai até ali o bisavô, passou dali, a gente realmente não sabe. Então a gente vai trazendo aí as referências que a gente vai aprendendo ao longo da vida e entendendo que, cara, vamos usar a cor, se a gente achar que é bonito, que tem a ver com a gente, vamos usar sim. Porque vermelho é pra você. Quantas vezes eu já ouvi, que vermelho não fica bom em quem é negro, porque batom vermelho não fica bom, porque é muita cor, porque é muito isso. Gente, mas eu sou muito, né? Nós somos muito. Nós somos muito. Então, vocês que não aguentam carregar o muito que a gente tem. Então, não vai, porque o apagamento já foi feito, mas assim, faz o apagamento para se apropriar daquilo também, né? Então, assim, para mim, quando eu me reconheço como uma pessoa preta, isso é muito importante. A gente deve passar por essa autodeclaração, esse reconhecimento, porque lá também eu não me identificava, não sabia o que era essa questão do tratar a cor da pele, sabe? Sim. E depois eu já começo a falar, não, e aí quando, exatamente, eu sei que eu sou uma pessoa preta, uma pessoa LGBT, sabe? Um chefe de cozinha que está aí, o chefe de cozinha que eu ouvi de uma pessoa, se não fosse você, quem estaria? Então deve estar onde deve estar, né? Então, ser um chefe premiado, reconhecido, tanto aqui na cidade de Campinas, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, em outros estados, né? Então é isso. Então trazendo a nossa cultura mesmo. Então sou eu no momento, né? Informando para que futuramente tenha outros. Isso aí, porque sozinho também a gente fica cansado. Exatamente. Porque assim, é legal ser referência, mas a gente quer mais gente, né? Nós somos 56%, Pronto. Tem que ter um Marcelo. Não, tem que ter vários. Você não tá cansado, não? Quantas escolas você vai? Quanto que você roda? Tem que ter mais, porque a gente, aquela coisa, abre caminhos, né, para que outros possam vir tratando novo, pesquisando novo, mas com referências daqueles que construíram todo o alicerce ali da escada. Exatamente. E aí, voltando ao Sankofa, porque aí a gente vai entender que tem pessoas que ouvem que não sabem o que é. Né? Aí vamos só explicar um pouco o que é, né? O Sankofa, que é um símbolo adinca, né, dos povos Akan, né, que fica na região ali do Togo, Costa do Marfim. Isso. Gana também, né? África, norte da África, né? E aí são símbolos Adinkra,
O Sankofa é um símbolo dinka, que ele é representado por um pássaro, né? E ele significa volte e pegue. Volte e pegue. Né? Assim, mais literalmente falando. Mas ele também tem a sua herança, foi até questão do Enem, ele também tem a sua herança em muitas janelas, muitas portas, que é aquela voltinha que eu não sei desenhar, mas é uma voltinha que vai fazendo assim, né? Hoje eu já reconheço o Sankofa. É isso mesmo, não é? Mais ou menos, é quase, mas é isso, né? Isso assim, ó. Vai fazer tipo um coração, né? Enfim. E aí mostra que essa herança africana, ela é permanente aqui no Brasil, apesar desse apagamento que você bem trouxe, né? Os povos que vieram para cá escravizados, sequestrados, por mais que tivessem feito um movimento de apagamento de memória, eles deixaram a herança aqui. Sankofa é um dos símbolos da Dinka, tem mais de 90, quase 100 símbolos da Dinka, com significados que é algo que a gente pode levar para a educação, né? Sim. Os símbolos, o significado, pesquisar sobre, porque é uma herança, né? É uma da cultura africana, mas que a gente pode trazer, né, para a nossa educação brasileira. Desculpa que a gente ainda a duras penas fala sobre a aplicação da 10.639, que vai fazer 21 anos, né? Na verdade, já fez 21 anos, que era de 2003, de janeiro de 2003. Né, eu, Marcelo, a gente não pode ser sozinho. Então, porque ele é chefe de cozinha, ele está na educação, mas ele está falando da lei 10.639, porque ele é a 10.639. Mas não pode ser só ele, os educadores têm que se comprometer. Exato. A aplicar também ali, porque ali eu faço a formação e vou embora e saio. Os professores eles têm que adquirir a aplicação, porque eles estão ali diariamente educando, né, a criança, o adolescente ou o adulto, né? Então, eles estão no dia a dia da educação e precisa pegar e aplicar de forma mais efetiva, né, mais clara. Então, precisamos fazer isso. Precisamos, né? Porque ontem, não falo porque foi tá gravado, enfim, mas houve a questão do Enem esse ano, né? Falando sobre a herança africana, né? As contribuições, enfim. E aí, se a educação ela ainda não se comprometeu totalmente com a aplicabilidade da 10.639, há grandes chances de muitas redações não terem a sua aprovação. Aí vai depender de uma banca. Isso, aí precisa, exatamente. Que banca que está avaliando, mas assim, é pra gente pensar que a educação que a gente tem e que a educação que a gente quer, para ter o Marcelo, para ter a Luísa se desdobrando, né? Os dois se desdobram, vão às escolas, vão à universidade, dão palestras, vão anunciando para lá e para cá, só que a lei é para ser aplicada por todos, né? Por todos, exatamente. Então é complicado a gente ver, né? A gente vê claramente que não é aplicado e também não tem nenhuma exigência para que seja de fato aplicada. É uma lei federal, né, mas ninguém vai lá para falar, e aí, quais são as... Não faz, é por isso que não é aplicada de fato, né? Porque ninguém fiscaliza. E o nosso país é um país racista e que não acredita, na verdade, que essa lei deva ser aplicada, porque confunde com religião. Se você vai falar de mitologia urubá, você está trazendo um demônio para a sala de aula, né? Tivemos episódio com o Babalorixá Cisne Nogueira, e que ele traz isso, que a laicidade é um mito. Isso. A laicidade não existe, né? Exato. E aí você chega lá e fala, vem falar de macumba. Mal sabem que macumba é o quê? Um instrumento, né? Um instrumento ali de percussão, né? Que confunde, inclusive, né? Como se fosse uma coisa boa. Não, é um instrumento muito bonito, que tira som muito bonito, né? Então, confunde. E aí, assim, é a gente que tá... né? Não sabe identificar as coisas, demoniza muito da história, né? Quando você fala da mitologia, tudo é demonizado também por alguns, né? Então isso é muito complicado. É muito desafiador, né? A gente segue porque a gente acredita na mudança, nem que seja num trabalho de formiguinha, assim, isso. Né? Eu queria te agradecer, que a gente já está caminhando pro final. Ai, que pena. Mas foi uma honra. Passou rápido.
rápido, né? Passou rápido. Foi uma honra trocar com você, aprender com você, porque eu aprendo a cada prato que eu como aqui. Obrigado, Luiz. Tá? Eu não conhecia mesmo alguns, eu não conhecia até porque a gente não sabe tudo. E a importância dessa gastronomia aí, né? Afro-referenciada, para que nós possamos não só nos deliciarmos com a comida incrível e tal, mas pra gente aprender. Porque não basta só, tem arroz, feijão, tá, mas qual é a origem disso Isso. aqui? E aí você se torna um pesquisador a partir do momento também que você come, não só você que realiza a pesquisa e traz pra gente, mas a gente também sente vontade de pesquisar mais. Então te agradecer imensamente. E tem lembrancinha. Pra você, essa participação no Mandela pode abrir. Espero que você goste. E gostaria também de agradecer, fazer a participação aqui nesse programa, porque você é uma mulher preta que tem total referência. Obrigada. Todos os assuntos que. Pronto. Nossa, nem gosto de né? Não, é o chavinho. E olha, aqui uma. E lógico, eu já vi aqui que é uma pessoa que eu amo de paixão. Então. Maravilhosa, né? Esteve aqui com a gente, ali. Ai, gente. Já vou até. Olha, coisa mais linda. Lindo, né? Obrigado, gostaria aí de agradecer pelo presente, pela lembrança. E Anê que é babado, né, Luiz? Anel é dela também, da bagunça. Isso. Então, Luísa, obrigado, né, assim, por ter convidado, por eu poder estar nesse espaço também falando aí sobre a gastronomia, sobre as referências pretas, através de cada prato, de cada ingrediente e de cada momento do que é fazer, servir e ver as pessoas degustando. Obrigado. Muito bom, Marcelo, obrigada. Obrigado. E assim terminamos o 8º episódio do Mandela Pode. Dá tchau pra lá, ó. Tchau, Obrigado, tchau, obrigada. Obrigado, tchau, tchau.